5 coisas que impedem o nosso crescimento espiritual. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a negligência na oração. É a primeira coisa que eu vejo que impede o nosso crescimento espiritual, irmãos. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. E o apóstolo Paulo nos deixou o seguinte conselho na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus, irmãos: orai sem cessar. Irmãos, nós, cristãos, precisamos desenvolver esse hábito verdadeiro em nossa vida. De todos os dias reservarmos, irmãos, um período para estarmos a buscar ao Senhor em oração. Orai sem cessar. Precisamos estar orando em todo momento, a todo momento. Mas quando nós estamos em nossa casa, seja antes de ir ao trabalho, seja no final do dia quando chegamos do trabalho, ou você, minha irmã, que é dona de casa e passa o seu dia trabalhando em casa, cuidando da sua família, das coisas do seu lar, nós precisamos aproveitar melhor esse período que nós estamos dentro da nossa casa para buscarmos a Deus em oração. Essa negligência que muitos de nós temos, a falta de oração, ela nos faz com que nós não tenhamos o crescimento espiritual que Deus deseja que nós temos e, assim sendo, não desfrutamos da comunhão que Ele quer ter conosco. Precisamos, irmãos, desenvolver esse hábito e buscar a Deus em oração todos os dias da nossa vida. É a primeira coisa que eu vejo que impede o nosso crescimento espiritual, a falta de oração, porque, como eu disse, a oração nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, nós conseguimos ouvir claramente a sua voz e entender a vontade dele para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Vamos lá para o segundo. É a falta da leitura bíblica. A falta de estudar a palavra do Senhor, irmão. No Salmo 1, Salmo 1, o salmista nos deixa bem claro que a vontade, o prazer daquele que serve a Deus tem que estar na sua lei, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ou seja, irmão, é a palavra do Senhor, é através do estudo da palavra que nós conhecemos as obras, os grandes feitos de Deus, que nós ficamos sabendo daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, das obras, das maravilhas, dos milagres que o Senhor Jesus fez. A leitura da palavra, ela também nos aproxima de Deus, pois está escrito que por falta de conhecimento é que o povo de Deus perece. O próprio Senhor falou isso, que por falta de conhecimento o meu povo perece. E também está escrito, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós passamos a conhecer a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, através do estudo da sua palavra. Tenha o hábito, meu irmão, de ao menos apenas um versículo da palavra do Senhor, você meditar nele, mas é todos os dias, meu irmão. Tem esse hábito na sua vida. E esta negligência que muitos de nós temos, eu já tive essa negligência em minha vida, irmão. Acredite, de passar não só um dia, mas de passar até uma semana, eu cheguei a ficar um mês sem examinar a palavra do Senhor, e isso impede o nosso crescimento espiritual. Portanto, meu irmão, desenvolva o hábito na sua vida de todos os dias você meditar na palavra do Senhor, para que você não impeça o seu crescimento espiritual e de você ter uma melhor comunhão com Deus. Amém, irmão? Terceiro, a exaltação do eu, irmão. Fala da soberba. E quando se fala em soberba, falamos do pecado de Satanás, que a soberba entrou nele, e ele queria colocar o seu trono nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. E sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. No livro de Provérbios, capítulo 16, provérbio de número 16, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim a nós, irmãos: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Irmão, tome cuidado. Não se ache melhor do que o seu irmão em nada. Por mais que você tenha um conhecimento bíblico melhor, por mais que a sua oratória, a sua dicção seja boa,
Não menospreze o irmãozinho que tem menos conhecimento, ou aquele irmãozinho que não tem uma boa palavra, uma boa dicção, aquele irmãozinho que tem pouco estudo. Não menospreze o seu irmão que ao seu lado está, pelo seu conhecimento intelectual, pela sua facilidade de aprender ou com as palavras, pois a palavra do Senhor diz que nós temos que ser pacientes com os mais fracos na fé. Meu irmão, tome cuidado com a soberba, com o pecado de Satanás, para que ele não entre na sua vida, pois Satanás deseja que nós venhamos a ter esse mesmo sentimento que ele teve. E esse sentimento que ele teve, você já sabe qual foi o final da história, meu irmão. Ele foi expulso do céu. E a palavra aqui nos diz que a soberba, meu irmão, ela precede a ruína. E a altivez do espírito, ela precede a queda. E isso impedirá o seu crescimento espiritual. Lembra do que Jesus fez, meu irmão? Jesus, sendo mestre e Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos para nos dar o exemplo de humildade e nos mostrar que perante ele, perante os seus olhos, perante Deus, irmãos, nós somos todos iguais. Não existe maior e nem menor. Não existe melhor ou pior. Portanto, cuidado com a soberba, com a altivez do espírito, para que isso não provoque a sua queda. Para que isso não provoque, meu irmão, o seu impedimento de crescimento espiritual e comunhão com o nosso Deus. O quarto, irmãos, eu vejo a falta de comunhão com os nossos irmãos. No Salmo 133, no versículo 1, nos diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu vejo aqui, irmão, a importância de nós congregarmos. Hoje em dia, tem muitos que pregam que nós não precisamos mais ir ao templo, não precisamos mais ir às igrejas e ao culto. Enfim, irmãos, não vou entrar nesse detalhe. Mas eu vejo a palavra de Deus nos orientando a nós nos congregarmos, a estarmos perto dos nossos irmãos. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Quantos de nós, em algum momento de fraqueza espiritual, de desânimo, de falta de vontade de estar participando realmente do culto, mas mesmo assim sem vontade, com desânimo, nós vamos até o culto e lá nós encontramos irmãos que nos dá uma palavra, que nos dá um abraço e aquilo nos reanima. Encontramos com um irmão que nos convida a participar de uma oração, a ir a uma vigília, a subir ao monte, a estar na consagração. E essa palavra, esse contato ali naquele momento com os irmãos, nos dá uma injeção de ânimo, irmão. Não é verdade? E ali nós saímos da igreja e voltamos para a nossa casa renovados. Então nós vemos que o contato com os irmãos, essa comunhão, que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 133, que isso é bom e é suave, é agradável aos olhos de Deus. Nós vivermos em união, isso nos dá ânimo, irmãos. Quando alguém nos convida a participar junto da oração, quando somos convidados a ir à escola dominical, é estudo da palavra, e quando estudamos a palavra, nós aprendemos sobre Deus. Então, irmãos, eu vejo assim, é importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Não se afaste disso, irmão, porque se você se afastar disso, você pode estar dando mais um passo para impedir o seu crescimento espiritual e sua comunhão com Deus. Porque se você não consegue ter comunhão com o seu irmão que você vê, como você vai ter comunhão com Deus, a quem os seus olhos não conseguem ver? É a quarta coisa, irmãos, que eu vejo que impede o nosso crescimento espiritual, a falta de comunhão com os irmãos. Portanto, busque em Deus ter essa comunhão. E o quinto, irmãos, práticas erradas. Olha só, interessante isso, irmãos. Cuidado com aquilo que você pratica, cuidado com aquilo que você faz. Mesmo que os seus irmãos não vejam, Deus sempre está vendo. Os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, como disse o profeta Jeremias, sempre estão a nos observar em todo momento e aonde quer que nós estejamos. Deus sempre vê aquilo que nós estamos fazendo. Olha o que a palavra diz, meu irmão, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim o conselho do apóstolo Pedro: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de toda hipocrisia e inveja. Olha só, irmão, você retirar da sua vida essas coisas, pensamentos maldosos, hipocrisia, que é faltar com a verdade, inveja, que é você desejar com os olhos aquilo que é do outro. Por isso eu digo que não existe inveja santa, porque inveja é você lançar maldição sobre a vida daquela pessoa pela qual você está tendo inveja daquilo que ela tem. Cuidado com isso, irmãos. Despojai-vos de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmão, aqui o apóstolo fala sobre crescimento espiritual, porque crescimento para a salvação é crescimento em conhecer a Deus e as coisas referentes a Deus e a sua vontade, e isso nos traz crescimento espiritual e nos traz comunhão com Deus. Nós devemos desejar isso, mas para nós alcançarmos essa verdadeira maturidade espiritual, essa comunhão com Deus e esse crescimento, nós precisamos deixar de lado essas coisas que ele falou: a maldade, pensamentos ruins, pensamentos de vingança, sentimentos de ódio. Irmão, não permita que essas coisas entrem na sua vida. A inveja, que, como eu disse, é lançar maldição sobre a vida de outra pessoa com os seus olhos, desejando ter aquilo que a pessoa tem. Não, meu irmão, para com isso. Queira a bênção de Deus sobre a sua vida e deixa a bênção do irmão do lado. Queira a bênção sobre a sua família e deixa a família do teu irmão de lado, irmão. Preste atenção nisso e cuidado com essas coisas. Maledicência, irmão, é fofoca, falando um linguajar bem claro. Maledicência é você falar mal de outras pessoas, é você disseminar palavras falsas, querer denegrir a imagem de alguém. Cuidado, irmãos, com os grupinhos que se reúnem para falar mal de diversas coisas dentro da congregação. Isso prejudica a sua vida com Deus. Na verdade, isso vai te afastar de Deus. E você se afastando de Deus, você não terá o crescimento espiritual para a sua vida. Meu irmão, essas são as 5 coisas que eu vejo que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Portanto, irmão, tome cuidado com isso e reveja dia após dia a sua vida diante do Senhor.